Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilace aqui. Hoje nós vamos falar sobre o tempo atmosférico, dando continuidade ao nosso trabalho, tá? Lembrando que esse material aqui é do dia 5/7, né, de julho até o dia 16 de julho, tá? Então, temos aqui, então, vocês podem colocar no GSA, quando vocês fizerem no caderno, depois de vocês terem lido o texto, de vocês terem entendido o texto, refletido sobre ele, vocês vão poder responder as atividades, e aí vocês fazem no caderno, tira a foto com o celular e manda lá para o GSA, né, o Google Sala de Aula, ou manda por e-mail para mim, que é por onde vocês podem também tirar dúvidas, me mandando perguntas no e-mail de alguma coisa que vocês não entenderam, tá bom? Então, nós vamos começar a leitura, vamos ler junto, para ficar fácil entender e poder responder as questões que eu passei da atividade que está no final desse texto, que você pode pegar na escola ou já tem acesso no próprio GSA. Então, vamos lá. O que é o tempo atmosférico? Então, elementos das condições do tempo. Então, no capítulo anterior, nós vimos que a meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera e os fenômenos que nela ocorrem. Então, nos estudos meteorológicos, são utilizados instrumentos como o termômetro, o barômetro e o anemômetro. Né? O termômetro, a temperatura, o barômetro, a pressão do ar e o anemômetro, a velocidade do vento. Computadores, satélites e uma moderna rede de comunicação também são amplamente utilizados. Entre os indicadores que podem ser estudados pela meteorologia estão a temperatura do ar, a velocidade e a direção dos ventos, a umidade do ar, os tipos de nuvem, a pressão do ar e a quantidade de chuva. Então vamos estudar então um pouquinho sobre cada um deles. E o legal é que alguns desses você consegue até ter na sua casa, né? Durante um ano, por exemplo, você fazer as análises, as anotações e ver de um ano para o outro se isso muda. Isso é o que eles fazem nas estações meteorológicas. Então vamos lá. Sobre a temperatura do ar. Bom, a temperatura do ar ela é medida com um termômetro. No Brasil, a unidade que é medida utilizada para registrar a temperatura é o grau Celsius, representada pelo símbolo, né, a bolinha que é o grau, e o C maiúsculo que é o Celsius. Em alguns países de língua inglesa, como os Estados Unidos, é empregada a escala Fahrenheit, cuja unidade de medida é o grau Fahrenheit, representada pelo o grau, a bolinha e o F maiúsculo. Atualmente, a maioria dos termômetros ela é digital, mas ainda são bastante utilizados os termômetros de coluna líquida, como esse do lado aí, montados com tubos de vidro. Nas estações meteorológicas tradicionais, os termômetros eles são instalados em abrigos, onde eles ficam protegidos do sol, da chuva e das fontes de calor, permitindo que façam a medida da temperatura do ar sem sofrer nenhuma interferência de outras fontes. Então você tem aí um termômetro, né, de coluna líquida, com escalas de temperaturas máximas e mínimas. Então você observa a altura do líquido na coluna, mostrando as temperaturas máxima e mínima atingidas no período analisado. Tá? Então, aqui, ó, mínima, ao quanto que atingiu, e a máxima, ao quanto que atingiu. Tá? Agora, sobre os ventos. Os ventos são, basicamente, a movimentação do ar na atmosfera. As camadas de ar atmosférico, eles movimentam-se devido principalmente à diferença de temperatura entre elas. O aquecimento da superfície do planeta pelo Sol, ele promove o aumento da temperatura da camada de ar em contato com ela. Então, o ar quente ele se expande, né? Ele aumenta de tamanho, então ele tende a subir. E o espaço anteriormente ocupado por ele é ocupado pelo ar mais frio que está à sua volta. Isso, então, forma o vento. Então, nós temos aqui nessa imagem uma representação da movimentação das camadas de ar. A região A, aqui do lado esquerdo embaixo, mais quente, aquece mais o ar em contato com a superfície do solo. O ar aquecido ele tende a subir. E o ar frio, então, na região B, ele se move para ocupar esse espaço.
Tá? Então, e aí fica circulando, né? Porque a hora que esquenta, ele sobe quente, depois ele esfria, então ele volta à, à superfície. E como é que é feita a medida do vento? A velocidade do vento ela pode ser medida com um equipamento chamado anemômetro. E acho que foi isso que eu falei lá, né, quando eu expliquei. Acho que eu não falei errado, não. Então, o anemômetro ele é um instrumento que é formado por 3 ou mais pás que giram impulsionadas pelo vento e cuja rotação é transmitida para um indicador. Além de medir a velocidade do vento, é possível também verificar a sua direção. Por isso, usa-se em geral a biruta, que é um aparelho de formato cônico, feito de tecido, e que é movido pelo vento e indica a direção em que ele está soprando. Cataventos ou setas também podem fazer essa indicação. Nós temos a imagem de uma biruta ali, né, mostrando qual é a direção do vento. Algumas estações meteorológicas apresentam uma torre com equipamentos para medição do vento instalados em diferentes alturas. Esse tipo de montagem ele é muito utilizado por indústrias, pois as informações coletadas permitem monitorar o destino dos poluentes que são lançados no ar. Tais dados também são fundamentais para a construção e a manutenção de chaminés industriais, que ficam aquelas que ficam lá no alto, né? Agora, sobre a umidade do ar e a formação de nuvens. Para medir a quantidade, para medir a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, são utilizados os higrômetros. A umidade do ar ela é produzida em grande parte pela evaporação das águas dos mares, dos rios, dos lagos e dos solos úmidos. Os seres vivos também liberam vapor de água na atmosfera, pelos processos de respiração e transpiração. Massas de ar quente contêm maior quantidade de vapor de água que massas de ar frio. Quando uma massa de ar úmida se esfria, parte desse vapor de água se condensa, formando então gotículas. Esse fenômeno pode ser observado como orvalho ou sereno. O que é isso? É o vapor de água que se condensa pelo contato com as superfícies frias ou pela diminuição da temperatura. Neste caso, forma-se gotículas de água líquida que caem. Quando a superfície está com uma temperatura muito baixa, o orvalho ele vai se transformar em uma camada de cristais de gelo e pode formar a geada. Então, esse orvalho sereno ele ocorre nos períodos da manhã, né, antes do sol aparecer, logo assim que o sol está aparecendo. E as nuvens também, que são formadas por aglomerados de gotículas de água ou gelo suspensos do ar. Podem apresentar diferentes tamanhos, formatos e densidades, de acordo com as condições da atmosfera. Então, nós temos aqui alguns tipos principais de nuvem. Nós temos as cirros, que são nuvens altas, brancas e com aspecto fibroso, que podem parecer como faixas ou elementos separados. Embaixo nós temos o cúmulos, que são nuvens densas, brancas, que apresentam a parte superior brilhante e a parte inferior geralmente escura. Em cima à direita nós temos os altos estratos, que são nuvens planas, por vezes formam largas faixas organizadas lado a lado e podem cobrir grande parte do céu. E temos, por último, aqui embaixo do lado direito, nimbus estratos, que são nuvens que formam camadas cinzentas de aspecto difuso, decorrente das precipitações, que são as chuvas, né? E o que é a chuva? A chuva é um fenômeno que consiste na precipitação de gotas de água sobre a superfície terrestre. Ela ocorre, sobretudo, em situações em que o ar bastante úmido ele alcança camadas mais altas da troposfera e se esfria, ocasionando condensação do vapor de água, formando então gotículas com menos de 1 milímetro que, dispersas na atmosfera, elas vão originar as nuvens. Com o passar do tempo, essas gotículas vão se unir
dando origem a gotas maiores e mais pesadas, entre 2 a 6 milímetros, que acabam precipitando na forma de chuva. A neve e o granizo também são considerados formas de precipitação. Só para lembrar que a troposfera é aquela camada da atmosfera que está mais próxima da superfície terrestre, certo? E como é que se mede essa quantidade de chuva? A quantidade de chuva que cai em determinada região, ela pode ser medida com um instrumento como esse que está aí do lado, que é o pluviômetro. O pluviômetro deve ser instalado em local aberto para que possa coletar a água da chuva. Então não pode ser debaixo de árvore, nada, tem que ser um lugar aberto. Então esse instrumento ele tem a forma de um tubo, fica exposto para coletar a água da chuva. Alguns modelos apresentam escala em milímetros, e cada milímetro de chuva coletado equivale a uma certa quantidade de água que precipita em determinada região. Para estimar a quantidade de água da chuva, é necessário realizar alguns cálculos, levando em consideração o volume de água coletado por esse pluviômetro. A pressão atmosférica. O ar que constitui a atmosfera tem massa e é atraído para a superfície da Terra pela gravidade do planeta. Então, essa pressão exercida pelo ar sobre a superfície terrestre é chamada de pressão atmosférica. Há vários fatores responsáveis pela variação da pressão atmosférica, entre elas a altitude, a temperatura e a umidade do ar. Em relação à altitude, a pressão atmosférica ela é maior quanto menor a altitude, ou seja, quanto mais próximo você está de uma praia, que a gente chama de, quando na praia a gente chama de nível do mar, então quanto mais próximo do nível mar, maior é a pressão atmosférica. Agora, a temperatura e a umidade do ar ela influenciam a pressão atmosférica da seguinte maneira: o aquecimento da superfície da Terra pelo Sol favorece o aumento da taxa de evaporação da água e promove o aumento da temperatura do ar próximo à superfície. Então, o ar aquecido e úmido, ele ocupa maior volume e tende a subir, gerando uma região de baixa pressão atmosférica. À medida que vai alcançando altitudes mais elevadas, esse ar vai se resfriando, até o ponto em que o vapor de água se condensa e forma nuvens. Por isso, a pressão atmosférica ela pode ser usada como indicativo para a previsão de tempo. A queda brusca da pressão atmosférica ela pode evidenciar, então, uma aproximação de chuva. Então, para medir essa pressão atmosférica, pode-se utilizar um equipamento denominado barômetro. A pressão atmosférica ela já foi medida em centímetros de mercúrio e atmosfera padrão, ATM, que ainda é bastante utilizada, mas somente a Pascal, PA, é reconhecida como unidade padrão pelo Sistema Internacional de Unidades. No nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, que equivale a 101.325 Pascal. A cada 8 metros, a pressão diminui cerca de 100 Pascal. Muito bem. 2. Registros das condições atmosféricas. Os registros das condições atmosféricas são feitos em estações meteorológicas. Nessas estações, há diversos instrumentos para medir as condições atmosféricas locais. Em geral, as estações meteorológicas são instaladas em locais estratégicos, como fazendas, já que a agricultura depende das condições do tempo, e também em aeroportos, visto que essas condições também podem interferir na decolagem ou no pouso de aeronaves. As estações meteorológicas modernas, cada vez menores, elas podem ser montadas em telhados, navios, plataformas marítimas e muitos outros locais. Existem também as estações meteorológicas flutuantes, mais conhecidas como boias meteorológicas, as quais informam por sinais de rádio as condições do tempo de regiões oceânicas, sendo, portanto, de grande importância para a pesca e o transporte náutico. Nas estações meteorológicas, são feitas medições de temperatura, de pressão e umidade do ar e a quantidade de chuva em determinados períodos de tempo. São feitos ainda registros da direção e da velocidade do vento. Outros dados, como qualidade do ar
índice de evaporação e incidência de luz solar também podem ser verificados em equipamentos nas estações meteorológicas. Aí você tem aqui ó, duas imagens, né, a e a B. Então, são modernas estações meteorológicas, ocupam pouco espaço e podem ser instaladas em diversos lugares, como o A, que é uma boia no Oceano Atlântico, uma imagem de 2003, e o B, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, no município de Cuiabá, em São Paulo, uma foto de 2014. Bom, as análises para previsão de tempo também utilizam informações enviadas por satélites meteorológicos, cuja principal função é monitorar e fornecer fotografias aéreas das regiões a serem estudadas. Com essas imagens, é possível prever os fluxos de massas de ar, a chegada de frentes frias e a formação ou a dissipação de nuvens em determinada região. A previsão do tempo é feita com base com dados fornecidos pelos satélites em conjunto com os obtidos pelas estações meteorológicas. E o que é a frente fria? É uma zona de transição entre uma massa de ar mais quente e outra de ar relativamente mais frio, que geralmente se forma em regiões de grande contraste térmico, né? Grandes diferenças térmicas. Isso tudo que a gente está falando aqui, quando você assiste o jornal e a moça do tempo explica que vai chover ou não, são possibilidades, probabilidades, tudo isso que ela mostra, inclusive algumas imagens, desculpa, de satélite, para você ter uma ideia do que pode acontecer ou não, tá? Porque não é 100% garantido. E agora, essa última página, né? As vantagens e as limitações da previsão do tempo. Então, muitas atividades humanas são beneficiadas pelas informações da previsão do tempo. A aviação, por exemplo, essas informações são fundamentais para determinar as condições de segurança de um voo. Na agricultura, indicam melhores formas de manejo da lavoura e da irrigação, ao prever fenômenos como chuvas e geada. Na pesca e na navegação, alertam sobre a chegada de tempestades e sobre riscos para as embarcações. Então, nós temos uma imagem de um avião aí, voando acima das nuvens, né? Vários, então, como nós vimos, vários setores dependem de informações da previsão do tempo para funcionar com segurança, como os aeroportos, que controlam os pousos e as decolagens das aeronaves, levando em conta as condições meteorológicas. Então, os meteorologistas eles conseguem realizar a previsão do tempo com antecedência de alguns dias, indicando se ele será ensolarado, chuvoso ou nublado. Em comparação, é mais difícil prever as condições meteorológicas do tempo do que os padrões climáticos de determinada região. Isso ocorre principalmente porque há variações locais da movimentação dos ventos que acontecem de forma rápida, mudando algumas vezes drasticamente as previsões. Essa é, portanto, uma limitação dos dados previstos. As previsões do tempo podem ser feitas com o auxílio de equipamentos, como nós já vimos, os satélites artificiais, que coletam diariamente informações sobre correntes atmosféricas em tempo real. Então, você tem uma imagem aí, em cima um avião, embaixo você tem um satélite que está lá circulando em volta da Terra, que esse daí, no caso, é o GOES, uma imagem do ano 2000. Ele obtém e transmite imagens que possibilitam a análise da movimentação das massas de ar e a formação de nuvens. Portanto, são importantes instrumentos de coleta de dados utilizados nas previsões de tempo. E sobre a tecnologia da previsão do tempo. Então, há uma artilharia de satélites, radares, telescópios e supercomputadores por trás da previsão do tempo. A alta tecnologia ela vai muito além de saber se choverá ou fará sol. O primeiro passo é recolher as informações de temperatura, umidade, velocidade dos ventos e pressão atmosférica. Para o estado do tempo de algumas horas, a informação da redondeza é muito útil. Mas se você quer previsão de tempo para um futuro mais distante, como amanhã ou até o fim de semana, você precisa de informação de toda a Terra, diz José Antônio Aravecchia, que é chefe da divisão de operações do CPTEC, INPE, que é o Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os cientistas
fatiaram a atmosfera em trilhões de pontos de medição. As informações são captadas também por estações meteorológicas ao redor do globo, por radares, por boias oceânicas e balões meteorológicos, que a gente viu tudo isso aqui. Até os aviões ajudam. Equipamentos instalados no bico das aeronaves fazem milhares de medições e as enviam em tempo real para os centros de previsão. O INPE ele recebe 160 milhões de informações a cada segundo. A cada segundo precisa fazer 258 trilhões de contas. Não basta um bom computador, é preciso um supercomputador. E o supercomputador pode ser impressionante, mas não é uma máquina de fazer previsão do tempo. Ela é uma ferramenta na mão dos meteorologistas. Mas precisa ser uma ferramenta poderosa, porque existem milhões de cálculos para entender o que existe por trás de uma tempestade e antecipar quando e onde ela vai se formar. Então, essa tecnologia é usada para prever o que acontece na atmosfera. Então, essa aqui é uma coluna que mostra a tecnologia utilizada para fazer a previsão do tempo. Então, nós temos aqui embaixo os satélites meteorológicos nessa imagem, são muito utilizados na previsão do tempo. Eles ficam em órbita ao redor da Terra, em média, a 30 mil quilômetros da superfície terrestre. E os satélites, eles obtêm e transmitem fotografias que permitem monitorar a movimentação de massas de ar e as formações de nuvens. E embaixo nós temos o balão meteorológico, que são balões inflados com gás hélio que carregam instrumentos capazes de medir e transmitir dados de pressão, umidade, direção e velocidade do vento e também temperatura. Esses instrumentos geralmente eles alcançam altitudes entre 18 a 32 quilômetros, ou seja, chegam à estratosfera, certo? Então é isso, gente. E aqui agora, a atividade de tudo que a gente viu. Você lê o texto, depois lê aqui as questões e tenta responder, né? Lembrando que quanto mais você lê e entende o texto, mais fácil fica para você responder as questões. Então é isso. Vocês façam as atividades no caderno, tirem as fotos, manda por GSA ou por e-mail para mim, tá? Lembrando que você também coloca embaixo aqui nos comentários o seu nome, ano e turma para eu saber que você assistiu esse vídeo. Tudo bem? Então é isso, gente. Um abraço e na próxima semana eu coloco a correção das atividades. Até!